Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Marcos, mais uma vez nos Evangelhos, Marcos capítulo 3. Eu ia ministrar um outro texto, mas pelo tempo da manhã não dá, eu tenho que dar uma segurada no tempo. Então, sábado de manhã eu mudei o sermão e falei, vamos para outro texto, Marcos 3, nós vamos ler dos versículos 1 ao 6, esse é um texto muito interessante também. Eu quero pensar com vocês o valor de uma vida nessa manhã. Marcos 3, do 1 ao 6, diz assim: De novo, entrou Jesus na sinagoga, estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos, e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a natureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Pai Celestial, nós te louvamos nessa manhã mais uma vez, pelo privilégio que temos de adorá-lo com os cânticos, adorá-lo com os dízimos e com as ofertas, mas adorar ao Senhor, ao ouvi-lo, mais uma vez, que o Senhor nos ajude em coisas pertinentes que só nós sabemos, aquilo que precisamos fazer. Ajuda-nos, mais uma vez, que haja cura aqui no nosso meio. Que o Senhor toque em pessoas, toque em cada um de nós, nessa manhã que estamos aqui no templo, e aqueles que nos assistem, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém, amém. Irmãos, há dois tipos de religião no mundo: a religião da vida e a religião da morte. A primeira tem como finalidade adorar a Deus e salvar o homem. A segunda é prisioneira dos ritos e escraviza pessoas. A primeira adora a Deus e serve aos homens. A segunda centraliza-se em regras humanas e oprime os aflitos. Jesus tinha 3 compromissos fundamentais em seu ministério. O primeiro deles era ir à casa de Deus. Diz Lucas 4,16 no texto paralelo, que Jesus tinha o costume de ir à sinagoga constantemente. E quando ele entrou nessa sinagoga, ele viu 2 classes de pessoas. A primeira classe, ele viu gente mirrada. Havia um homem doente, encolhido, machucado pela vida e com a mão direita seca naquela sinagoga. Ainda hoje, há pessoas doentes, mirradas, no meio da congregação. Gente que carrega o peso dos traumas que já passaram e das avassaladoras deficiências. Há gente mirrada no nosso meio, ainda nessa manhã. Segundo, ele viu gente cética. Diz Lucas 6,7 no texto paralelo, que ali estavam escribas e fariseus, observando Jesus. Eles eram os fiscais da vida alheia, e por onde Jesus ia, eles iam para acusá-lo. Hoje, há pessoas que lotam os templos, não para adorar Jesus, mas para observar a vida alheia e criticar. São fiscais da vida alheia.
Então a gente mirrada e a gente cética, no mesmo lugar. Segundo compromisso de Jesus era ensinar a palavra. Diz Lucas 6,6 que mais uma vez Jesus entra na sinagoga de Cafarnaum com o propósito de ensinar. Maravilhoso Jesus. Ensinar. E terceiro, era socorrer os necessitados. O ministério de ensino não pode ser separado do ministério de socorro, jamais. Onde Jesus ia ensinar, ele ia socorrer. Ele ensinava e ele socorria. Precisamos falar e fazer. Precisamos ensinar e precisamos socorrer, estender a mão. Dito isso, à guisa de introdução, eu quero ver 3 coisas com vocês nesse texto. Primeiro, quanto vale uma vida para os fariseus? Quanto vale? O texto mostra que os fariseus não davam valor à vida humana. Se não, vejamos, há 3 coisas. Primeira, eles dão mais valor aos rituais que à vida humana. Diz o versículo 2, a primeira parte, que eles estavam observando a Jesus para ver se ele curaria em dia de sábado. Marcos 2,27, Jesus já havia ensinado que o sábado fora criado por causa do homem. E diz Marcos 2,28 que ele era o Senhor do sábado. Senhor do sábado. Mas os fariseus se importavam mais com as tradições do que com a vida humana. Os fariseus não viram um homem necessitado, mas apenas uma oportunidade de acusarem Jesus como violador do sábado. Para os fariseus, era mais importante para eles protegerem as leis do que libertarem um homem do sofrimento. Irmãos, o melhor tempo para socorrer alguém é quando esse alguém está passando por necessidade. Pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser segunda, pode ser terça, pode ser o dia que for. Não existe dia para socorrer, existe-se oportunidade para fazer. Segundo, eles dão mais valor à aparência do que à verdade. Olha o versículo 2, a segunda parte. A fim de o acusarem. Diz o versículo 6 que retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, e como lhe tirariam a vida. Eles estavam à espreita para acusar Jesus no caso que ele curasse o enfermo. Esses homens consideravam isso um pecado mortal. Eles atacaram Jesus por fazer o bem e saíram da sinagoga para tramarem a sua morte. Nenhum cristão pode hesitar em fazer o bem no dia do Senhor. Aliás, no dia do Senhor, eu preciso fazer o bem, porque o exercício da misericórdia, ele precisa ser exercitado e praticado sem receio. Sem receio. Eu preciso fazer no dia que for. Terceiro, eles dão mais valor a um animal do que ao ser humano. Diz o texto paralelo de Mateus 12, nos versículos 10, 11 e 12, que os fariseus haviam perguntado se era lícito curar no sábado para Jesus. Então, ele respondeu assim: qual dentre vós é o homem que, tendo uma ovelha, num sábado, se ela cair na cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto muito mais valeis do que ovelhas. Logo é lícito no sábado fazer o bem. Irmãos, notem que os fariseus socorriam uma ovelha, mas não o homem.
Eles tiravam uma ovelha do buraco e não estendia as mãos o homem. Eles davam mais valor a um animal do que um homem doente. Eles valorizavam mais os ritos, os animais, do que os homens. E hoje, há muitas pessoas que valorizam mais o cachorrinho do que homens. Então, alguns tiram os cachorrinhos e não dão a mãos aos homens. Quanto vale a vida para os fariseus? Nada. São pessoas religiosas que matam e que olham tantas coisas em vez de estender a mão a quem for necessário e a quantas vezes forem necessárias. Porém, há uma segunda verdade: quanto vale a vida para Jesus? Há 3 aspectos da valorização de Jesus à vida humana. Primeiro, está no versículo 2. Uma vida para ele vale mais do que o legalismo religioso. Nos 4 evangelhos, nos são relatados 7 casos de curas milagrosas de Jesus em dia de sábado. 7. Os escribas e fariseus estavam mais preocupados com as leis e ritos sagrados do que com a salvação dos perdidos. A religião deles oprimia, em vez de libertar. Irmãos, infelizmente, existem igrejas e homens que matam, em vez de libertar. Eles escravizam, em vez de libertar. Lucas 10, os versículos 31 até o 33, eles tinham medo de se envolver com as pessoas necessitadas e passavam de largo diante do drama das pessoas caídas à beira do caminho. Jesus, ele sempre deu mais valor à vida do que ritos humanos. Vocês notaram isso? As pessoas são legalistas, mas Jesus não. Ele liberta. Ele dá vida às pessoas. Segundo, uma vida para Jesus vale mais do que bens materiais. Diz Mateus 12, 11 e 12, que os escribas e fariseus estavam prontos para tirar a ovelha do buraco num sábado, mas não aceitavam que aquele homem fosse curado num sábado. Para eles, uma ovelha valia mais que uma vida. E muitos são assim, muitos. Eles se importam com animais, porque muitas pessoas usam as pessoas e amam as coisas. Você tem notado isso hoje? Cada vez mais nós estamos usando pessoas e amando coisas, sem notar, sem perceber. Hoje a sociedade valoriza mais o ter do que o ser. E quando nós valorizamos o ter do que o ser, nós amamos coisas e usamos pessoas. Irmãos, nada mudou. Poucas coisas mudaram. Muitos amam ovelhas, cavalos manga larga de 400 mil reais. Amam os cachorrinhos de estimação a ponto de ver alguém necessitado, capaz dele não. Jesus sabia que a cura daquele homem da mão mirrada desencadearia em uma perseguição a ele e culminaria na sua morte de cruz. Sabem por quê? Porque a partir dali, a partir desse milagre, fariseus, escribas e herodianos, inimigos uns dos outros, se uniriam para matar Jesus. E Jesus não deixou de fazer aquilo que ele veio fazer por perseguição humana. Sabe o que eu aprendo aqui?
é que Jesus se dispôs a morrer para salvar aquele homem. E Jesus se dispôs a morrer por nós. Ele não recuou. Ele não retrocedeu. E foi para a cruz. E foi. Jesus deu a sua vida por esse homem da mão ressequida. E Ele deu a sua vida por mim e por você. Terceiro, irmãos, escuta agora. Qual o método de Jesus para curar esse homem? O que Jesus fez? Há 5 aspectos. E eu encerro essa exposição. Primeiro, o que Jesus fez? Olha o versículo 5. Ele revelou os motivos secretos do coração dos críticos. 5. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a natureza do seu coração, disse ao homem: amado, Jesus não estava apenas presente na sinagoga. Ele estava também examinando os corações. Jesus está aqui, nessa manhã, hoje, aqui, em nossa presença. Mas Ele está também aqui investigando as nossas motivações. O conhecimento de Jesus o levou a ter 2 sentimentos. O primeiro está no versículo 5, indignação. Indignado. Você já pensou Jesus indignado? Irmãos, eu tento entender um negócio desse, cara. Jesus indignado. Agora, Jesus usou sua ira para encontrar soluções construtivas e corrigir o problema, curando o enfermo, em vez de usá-la para destruir as pessoas. A indignação de Jesus aqui foi canalizada para construção e não para destruição. Olha, a revolta de Jesus não matou, curou. A revolta do Rei da Glória não matou, construiu, não desconstruiu, mas construiu. Segundo, houve compaixão. Irmão, nota que coisa sensacional. Na mesma perícope, indignado e condoído. Notaram isso? Revolta e compaixão. O mais maravilhoso aqui é que, de acordo com os tempos verbais no grego, o olhar irado ou indignado passou num momento. Agora o condoído continuou. Entenderam? Continuou. E o olhar condoído vale até hoje. Enquanto alguns se revoltam, Ele tem compaixão. Até hoje. Ele tem tido compaixão nas UTIs. Ele tem tido compaixão nos leitos, nas filas dos hospitais. Eu falava isso ontem com a Luciana. Há uma atriz da Globo, que eu esqueci o nome dela, que eu falava com a Luciana ontem. Quem é, amor? Juliana Paz, atriz global. Ela tem 3 irmãs, e as 3 são crentes. Uma delas ia no terreiro, e ela contou no testemunho, no Instagram, de como Deus fez para salvá-la. Irmãos,
Deus salva hoje no meio da pandemia. Sabe o que Deus tem feito nesse tempo? Salvar. Sabe o que Deus tem feito nesse tempo? Atrair com cordas de amor. Atrair. Ele continua se condoendo hoje de manhã, hoje. Sua profunda tristeza foi contínua até fazer aquilo que só Ele poderia fazer. Amado, há coisas que só o Senhor pode fazer. E se Ele não tiver compaixão de nós, perecemos. Perecemos. Segundo, o que Jesus fez? Diz Lucas 6,8 no texto paralelo que Ele encorajou o homem da mão ressequida a assumir publicamente a sua condição. Ele diz assim: levanta-te. Saia do anonimato. Levante-se. Rapaz, que coisa. Ninguém te vê, mas eu te vejo. Levanta-te. Levanta-te. Aquele homem estava prostrado, caído, cabisbaixo, derrotado, vencido, sem se expor no meio da sinagoga. Antes da cura, é preciso assumir a nossa condição de doente, diz Jesus. Levante-se. Levante-se. Não se esconda, rompa com os embaraços, saia da caverna, do anonimato, levante-se. Reconheça suas necessidades e declare-as publicamente, diz Jesus. Levante-se. Terceiro, o que Jesus faz? Encoraja o homem da mão atrofiada a vencer seus complexos. Irmãos, diz o versículo 3 que Jesus diz assim: vem para o meio. Levantou? Vem para o meio. Aquele homem que vivia se escondendo, ele tinha vergonha de sua mão seca, dos seus complexos de inferioridade, ele tinha vergonha do seu corpo, ele tinha traumas não curados, ele preferia viver de canto, escondido, escanteado, se escondendo por causa de suas emoções amassadas e de uma autoestima achatada. Jesus diz: levanta e vem para o meio. Vem para o meio. Irmão, Jesus diz nessa manhã: vem para o meio. Saia dessa vida de ostracismo que você tem vivido e vem para o meio, diz o Senhor. Antes de curar-nos, Jesus quer que nos despojemos de toda máscara. Escuta, toda máscara. Segundo Reis 4:10, antes de Eliseu curar Naamã, ele mandou ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Pergunta para vocês, por quê? Eu perguntei por quê para o texto. E sabe o que o texto me disse? Para que ele se despojasse de toda a armadura, toda, e assumisse publicamente que era leproso. Vem para o meio. Vem para o meio. Isso é profético. Independente dos seus traumas, sejam eles quais forem, diz o teu Deus: vem para o meio. Eu curo os seus traumas, diz
Jesus, emocionais, físicos. Eu, o teu Deus, te chamo, vem para o meio. Aleluia. Quarto, Jesus encorajou o homem da mão ressequida a exercitar sua fé. Diz o versículo 5, que o Criador do universo diz: estende a mão. Estende a mão. Primeiro, levanta-te. Segundo, vem para o meio. E agora, estenda a mão. Nós temos fé para isso? Estender a mão? O médico Lucas, mais detalhista, diz em Lucas 6,6, que era a mão direita desse homem que estava ressequida. Então Jesus diz: estende a mão que está doente, à direita, estenda. A palavra ressequida aqui no grego é secar, murchar, não ter vida. Aquele homem deveria exercitar sua fé e fazer o impossível mediante a palavra de Jesus. Irmãos, até hoje, a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Estenda a mão. Diz Jesus: estenda a mão. E último, Jesus realizou na vida desse homem da mão atrofiada um grande milagre. Diz o versículo 5: estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. A semelhança do que aconteceu com o leproso em Marcos 1:42 e com o paralítico de Cafarnaum em Marcos 2, nos versículos 11 e 12, Jesus deu a esse homem a vida de volta. Jesus curou o leproso de Marcos 1, o paralítico de Marcos 2, e esse homem da mão ressequida em Marcos 3, fisicamente e emocionalmente. Ele toca. Ele toca. Irmãos, sabe por que eu fui para esse texto? Porque a maioria de nós precisa de cura nas nossas emoções. Há traumas do passado que não foram superados até hoje de manhã. E Jesus quer curar você dos seus traumas e dos seus complexos. Se você crer, hoje de manhã algo extraordinário pode acontecer. Eu termino 11:1. Falei que eu ia terminar perto das 11. Talvez você esteja com a sua vida espiritual mirrada. Talvez sua vida emocional esteja amassada e atrofiada. Talvez os seus relacionamentos estejam ressecados e sem vida. Talvez seu casamento esteja atrofiado e já perdeu a alegria e até o entusiasmo. Talvez sua vida financeira esteja mirrada e seca. A boa notícia para ficarmos de pé e orarmos é que Jesus pode nos dar de volta o que está morto e vitalidade ao que está ressecado nessa manhã. Vamos orar, vamos ficar de pé, por favor.
Queridos, eu quero orar rapidamente. Eu não posso deixar de orar por isso. Preciso orar. Por favor, me escute, é rápido. Você está aqui nessa manhã e você precisa muito ser tocado ou ser tocada por Jesus, porque há traumas que não foram cicatrizados. Há feridas que estão abertas emocionalmente. E o Senhor quer tocar você.